Hello, it's me. Oi, queridos, oi, queridas. Hoje eu quero te fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você riu sozinho? Não aquela risadinha de educação. Eu digo rir de verdade. Daquelas que você está vendo um vídeo e pensa: não é possível que alguém falou isso. Essa semana eu tive vários momentos como esse, e o curioso é que nenhum deles era engraçado porque alguém queria fazer uma piada. Eles eram engraçados porque me fizeram perceber uma coisa, que existe uma diferença enorme entre seguir uma regra e entender por que que ela existe. E eu acredito que boa parte dos problemas da vida adulta em si nasce exatamente aí. A gente aprende como, mas esquece por que que a gente está fazendo aquilo. Tudo começou quando apareceu para mim um vídeo no Instagram de um repórter ensinando crianças brincadeiras simples de ditado. Ele começava falando sobre um ditado popular com as crianças e elas tinham que completar. Por exemplo, roupa suja se lava em. Aí a criança responde, na máquina. Exatamente isso, maquinica. E, sinceramente, pensando em máquina de lavar, ela não está errada. Roupa suja lava na máquina de lavar. E depois ele entrevistou uma outra criança perguntando: santo de casa não faz? A criança respondeu: nada. Também faz sentido. E a minha favorita é, perguntou para uma outra criança: quem não tem cão caça com? A criança responde: leão. Essa criança, ela não resolveu um problema, ela criou um maior ainda. Você não conseguiu um cachorro para te ajudar, para caçar. Então você resolveu o quê? Vou ali pegar um leão rapidinho que ele vai me ajudar aqui. Aí perguntou para outra criança: de grão em grão a galinha enche o ovo. A criança respondeu: ovo. Ela pensou: bom, a galinha tem um ovo, o que que ela vai encher? O próprio ovo. É lógica, errada para o ditado, obviamente, mas é completamente coerente para uma criança, para um contexto, para o significado de completar uma frase. E foi aí que eu achei muito engraçado, eu comecei a rir, porque eu percebi uma coisa: o cérebro infantil, ele não conhece as convenções, ele responde usando lógica. E às vezes essa lógica é, de certa forma, fantástica. Mas depois eu pensei uma coisa, nem sempre são só as crianças que fazem isso. Nós também fazemos isso, algumas vezes. Alguns dias antes eu estava vendo o Reservatório de Dopamina, um local de cursos do Wesley Delanogara, e o assunto era criação de hábitos. Até aí tudo bem, normal. E aí ele começou a falar sobre criação de hábitos saudáveis relacionados à alimentação. Ele soltou uma frase que eu pensei em N fatores e fez eu rir demais. Você não precisa de abrir um pote de ovo cozido dentro de um banco. Eu comecei a rir sozinho. Gente, realmente tem pessoas que fazem isso. Porque a cena apareceu inteira na minha cabeça. Você entra no banco, todo mundo ali esperando atendimento, ou uma pessoa com raiva que está esperando, uma senhora lendo um documento, um rapaz resolvendo alguma coisa no celular, ou resolvendo um financiamento, uma criança brincando, a mãe tentando segurar ele. Eu criei um cenário na minha cabeça daquela situação e de repente uma pessoa preste abre um pote plástico e aí infesta o ambiente de cheiro de ovo cozido. Você, naquele momento, nem sabe quem foi, mas sabe exatamente o que aconteceu. O engraçado é que a pessoa não está errada de comer ovo. Tudo bem comer ovo. Só que ela está comendo o ovo num lugar que existem outras pessoas ali e o ambiente é fechado. Ou seja, a disciplina dela está invadindo o ambiente das outras pessoas. E eu comecei a pensar que isso pode acontecer muito mais do que a gente imagina. Às vezes a gente está tão preocupado em seguir a regra que esquece de olhar ao redor e entender o contexto. Porque disciplina sem um contexto vira uma certa caricatura, algo desproporcional. E quanto mais eu pensava nisso, mais exemplos eu começava a pensar também. Por exemplo, situações do cotidiano, às vezes elas dizem muito mais sobre a forma como a gente convive. E foi aí que eu lembrei de uma cena clássica. Imagina comigo, relacionada a cheiro também, porque eu lembrei dessa questão do ovo. E eu lembrei de quando a gente vai viajar, por exemplo, de ônibus, provavelmente você vai entender o que eu tô falando.
Você entra num ônibus e tem uma parada, aquelas viagens que tem paradas, por exemplo, BH, São Paulo, BH, é um exemplo, de 10 a 12 horas você vai ficar dentro de um ônibus. E o ônibus faz em torno de 2 paradas. Quando um ônibus para, parada 20 minutos. O que que é o consenso? É para todo mundo descer, ir no banheiro, comer, esticar as pernas, fumar, sei lá, fazer o que quiser em 20 minutos. Ou seja, você tem esse tempo para fazer tudo o que você precisa. Aí tem um ser humano que vai lá, faz as necessidades, compra um salgadinho, uma empada, uma coxinha e faz o quê? Leva para dentro do ônibus. E aí, o objetivo da parada é você comer na parada, não dentro do ônibus. Então a pessoa espera o ônibus andar para fazer o quê? Abrir a coxinha. E comer a coxinha, comer a empada. E dar aquele futunzão no ônibus. Gente, todo mundo tá ali meio assim. Tem gente que não desceu porque não gosta de cheiro de comida, não tá afim de comer, fica enjoada. Tem gente que pode estar grávida e enjoar com aquele cheiro. Então, sim, a pessoa não pensou no outro ser humano que vai estar sentindo o cheiro ali do frango com catupiry ou sei lá o que você comprou. Aí nesse momento eu fico pensando, por que que a pessoa não comeu lá fora? O objetivo da parada não é comer do lado de fora. E ela quis criar essa experiência sensorial para todo mundo, desde dentro do ônibus. E 5 minutos depois que o ônibus saiu, a pessoa faz isso, véi, é uma sacanagem. Eu sinceramente não consegui entender isso. A parada foi feita para comer ali, entendeu? Você teve esse tempo, esse momento para você comer, teve mesa, teve espaço, teve um lugar confortável no qual todo mundo estava fazendo a mesma coisa, e você o quê? Resolveu comer dentro do ônibus. E o problema nunca foi comer dentro do ônibus. O problema é que existem outras pessoas dentro do ônibus, é um ambiente compartilhado e fechado. Mesma coisa do banco. E quando eu achei que eu já tinha pensado em vários exemplos, a vida me colocou outras situações durante a semana, para eu ficar pensando nisso ainda mais. Quem corre sabe. Corrida tem uma espécie de linguagem silenciosa. Ninguém explica, ninguém fala, é assim, assim, assado, mas todo mundo entende. Ou pelo menos deveria entender. Que se você está correndo mais rápido, mais forte, você deve ir para a esquerda. Se você está num ritmo mais leve, você deve ir para a direita. É igual a escada rolante de São Paulo. Se você quer seguir o fluxo da escada rolante, paradinho, esperar ela ir te levar até lá, você fica à direita. Se você quer correr porque você está atrasado, você quer correr nas escadas, você vai pela esquerda. E eu não entendia isso lá, até que alguém falou assim: fica na direita se você quer ficar parada. E eu vi também sinalizações na escada rolante de que, se você quiser, se você for uma pessoa mais lenta, você fica à direita, se você for uma pessoa mais rápida, fica à esquerda. Tinha sinalizações lá em São Paulo, no metrô. Só que na corrida, parece que algumas pessoas não percebem ou não entendem esse tipo de comportamento e de estratégia para facilitar a vida do outro e não atrapalhar ninguém e você ficar também em segurança. E o que acontece numa prova de rua? Tem gente que está no meio da pista caminhando. Tem gente que resolve parar do nada, assim ó, do nada, parei. Tem gente que atravessa na diagonal. Tem gente que foi pra rua e deparou com uma corrida de rua e tá, sei lá, tentando seguir seu caminho, passa, atravessa no meio da corrida. Eu fico pensando assim, gente, isso aqui é uma prova de corrida, você tem que tomar uns cuidados. A pessoa parar no meio da prova de corrida, ela pode ser atropelada por outra pessoa que tá atrás, porque tem gente vindo atrás de você, com certeza. E teve uma situação no que eu vivenciei que superou todas as outras. A pessoa deixou um gel que ela estava consumindo cair no chão. Aquele gel de carboidrato para dar tipo um up. Deixou cair no chão, ela simplesmente parou com a bundona para trás, assim, ó. Pá. Gente, minha filha, tem gente atrás. Não é o corredor da sua casa. É uma corrida. Tem gente vindo, tem gente correndo. Ela pode. Alguém pode atropelar, alguém pode derrubar ela, alguém pode machucar. Pode acontecer tantas coisas. Eu não tô dizendo que ela não podia pegar o gel já que caiu no chão, não é isso. Ela deveria olhar para trás, ver se tá vindo alguém, dar uma redada, fazer algum tipo de sinalização de que ela ia parar. Ela simplesmente parou, pegou o gel, como se não tivesse nada atrás para impedir ela isso. E aqui eu comecei a pensar sobre bom senso, porque é interessante a gente lembrar que uma decisão que a gente toma
nunca acontece sozinha, é como se fosse uma rede, que se você mexe aqui, balança lá de cá, você mexe aqui, balança, sabe, é como se fosse uma cadeia, uma rede que mexe com todos os lados. Qualquer decisão que você toma, alguém sente do lado de lá. E aí teve outras situações que acontecem praticamente toda semana. Eu fui correndo numa pista aqui perto da minha casa, e a pista é bem estreitinha, cabe tipo 2 pessoas no máximo. E eu tô correndo, beleza. Quando eu olho lá pra frente, tem 2 pessoas caminhando. Aí eu tô assim: "Gente, tô lá correndo, será que essa pessoa vai abrir espaço?" Porque elas são 2. O ideal, numa caminhada, a pessoa fazer uma fila indiana. E eu tô vindo na mesma direção que elas, a gente vai trombar se alguém não arredar o pé, entendeu? E durante o que eu tô quase chegando perto, será que ela vai perceber? Será que ela vai perceber? Será que eu fico meio que assim, aí quando chega muito perto eu falo assim: "Gente, essa mulher não vai arredar o pé", ou esse cara, enfim. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pular pra rua, desviar dela e seguir o fluxo. E nesse passar pra cá, eu tô dividindo o espaço com um carro, moto, bicicleta, enfim. Pode ser que a pessoa não me veja, ou seja, porque 2 pessoas decidiram andar uma do lado da outra e não deram espaço para que eu continuasse meu percurso de corrida. Poderia ter acontecido um acidente, uma bicicleta podia me pegar, uma moto podia me pegar por não ter me visto. Nada aconteceu, graças a Deus, mas eu comecei a perceber esses detalhes que falta assim um senso. E outra situação clássica, isso aí é clássica, academia. Virou quase que assim um patrimônio cultural a pessoa que faz uma série descansando 2 minutos mexendo no celular. Nesses 2 minutos ela responde WhatsApp, vê Reels, vê TikTok e fica ali ó, sentada na máquina e não deixa você fazer. Só desse tempo dela ficar no descanso de 2 minutos, ela fica 8 minutos descansando. E eu fico lá olhando pra cara dela no sentido: "Minha filha, vamos revezar?" Ou seja, o descanso da pessoa é a posse da máquina. Durante o descanso, ninguém pode utilizar a máquina. 2 minutos de descanso, gente. Fazer uma bisséria, entendeu? Meu Deus. E aí me veio mais uma lembrança: supermercado. Nunca pensei que eu fosse dizer isso, mas eu realmente gostava das filas do supermercado na pandemia. Porque existia uma coisa que era o espaço pessoal. Você não pode invadir o espaço do ser humano, você tem que ficar ali até a sua vez, enquanto eu passo aqui minha compra. Eu passava minha compra, guardava minhas coisas, pegava o comprovante e ia embora. Hoje parece que a gente meio que voltou ao modo antigo de muita aproximação e as pessoas ficam aqui, ó. Você passando suas compras e a pessoa fica super pertinho de você, quase que vê o valor que você comprou, quanto que custou o seu pó de café, qual que é a sua senha, vê quanto você tem de limite, porque às vezes você tá lá mexendo no celular para arrumar o limite. Cara, a pessoa sabe sua vida inteira, que ela tá bem grudada. Dá vontade de falar assim: "Minha filha, calma, vai chegar a sua vez". Então a pessoa tá ali querendo adiantar a vida dela e acaba invadindo o espaço do outro e atrapalhando. Ninguém sai de casa pensando assim: "Hoje eu vou atrapalhar alguém no supermercado". Ninguém faz isso, gente. A pessoa simplesmente tá ali, não percebe que existe um espaço a ser respeitado, parece. E foi exatamente aí que eu comecei a pensar em como cada uma das histórias se conectam e e tem uma coisa em comum. Porque o problema nunca foi o ovo que a pessoa abre no banco, nunca foi a coxinha que a pessoa levou para o ônibus, nunca foi o gel que a pessoa tentou pegar e deu uma bundada na outra pessoa atrás, nunca foi a pessoa usar a academia por muito tempo ou não respeitar o seu espaço no supermercado. O problema é outro. A gente está ficando bom em seguir as nossas próprias regras. E a gente está esquecendo de olhar quem está dividindo esse ambiente com a gente. E isso me fez lembrar de situações que fazem exatamente o contrário, situações que alguém resolve um problema, não porque está precisando de resolver, mas porque sabe que outra pessoa vai passar por ali e vai encontrar esse mesmo problema. E talvez seja aí que mora a verdadeira diferença. Um dia desse, quando eu estava correndo, eu vi uma pedra no chão e eu pensei, eu lembro que eu já chutei uma pedra no chão lá em Los Angeles. E eu pensei assim, gente, essa pedra pode acertar alguém. Alguém pode torcer o pé, alguém pode não ver ela, olhar para baixo, enfim, pode acontecer alguma coisa. Aí o que eu fiz? Eu peguei essa pedra e coloquei ela num lugar no qual não atrapalha ninguém. Bem ao lado assim, de uma árvore que não tem como ninguém tropeçar, não tem como ninguém cair. Demorou 5 segundos do meu tempo para eu pegar essa pedra e colocar num lugar onde que ninguém pode machucar. Provavelmente ninguém viu, ninguém vai me agradecer, ninguém nunca nem vai saber que eu coloquei ela ali.
A certeza que eu tenho é que ninguém vai tropeçar nela. Quantas vezes na vida a gente encontra um problema e simplesmente deixa para o próximo? Não, gente, alguém vai ver isso aqui e vai resolver. Por exemplo, você está andando e vê um arame farpado, assim, no muro, assim, que pode machucar alguém, que você viu, você, ó, perigoso. Aí você vai embora. Mas existe a possibilidade de outra pessoa passar ali e se prender num arame farpado, uma criancinha se prender, machucar o cabelo, por exemplo. Aí que seria o senso comum? Você prender esse arame farpado, empurrar ele para o lado, amarrar, enfim, avisar alguém, deixar uma sinalização, arame farpado, alguma coisa assim que faça com que a outra pessoa não machuque. Porque querendo ou não, alguém vai passar ali e vai encarar o mesmo problema. E talvez seja essa uma pergunta que eu nunca tinha me feito de fato. Quando eu resolvo um problema, eu resolvo só o meu problema ou eu resolvo o problema de fato? Um outro exemplo, quando a gente quebra um copo em casa, a gente recolhe o lixo, nossa, quebrei o copo. Chatice, gostava desse copo. Beleza, aí o que você faz? Recolhe ali os vidros e coloca onde? Um saco de lixo, beleza, fecha, resolveu o problema. Resolveu o seu problema. Mas e quem vai recolher esse lixo? Porque para quem pega aquele saco, não faz a menor ideia que ali tem um vidro que pode machucar a mão. Então pode ser uma coisa muito simples, enrolar aqueles cacos de vidro num jornal, colocar numa caixa, colocar vidro quebrado, cuidado, porque você nunca vai conhecer a pessoa que vai machucar com esse vidro. Talvez conheça, não sei. Mas existe a possibilidade de alguém pegar e se machucar. E talvez essa seja uma das formas mais bonitas de gentileza. Aquela que ninguém tá vendo, que não vira uma postagem, não vira um vídeo, mas protege alguém, mesmo assim. E foi exatamente nesse momento que eu conectei essas coisas, essas histórias, que algumas coisas começaram a fazer sentido. Todas elas respondem a mesma pergunta: existe alguém além de mim? Porque quando a gente vive em sociedade, é responder essa pergunta o tempo todo. Quando você dirige, estaciona, fala, ouve, anda, corre, trabalha, tudo. Existe alguém além de você? E o engraçado é que a gente aprende na infância várias regras. Não empurra, espera a sua vez. Eu estou conversando, não me interrompe. Fala licença, pede desculpa, fala obrigado. Olha para os dois lados antes de atravessar. Mas parece que com o tempo a gente vai perdendo essas regras, essas noções. A gente esquece por que a gente aprendeu tudo isso. E o nosso cérebro, ele gosta de regras. As regras ajudam a economizar energia. Você não precisa de ficar pensando toda hora nos mínimos detalhes. Você simplesmente repete aquilo ali. Escova o dente da mesma forma, fecha a porta da mesma forma, dirige da mesma forma. E nosso cérebro, ele gosta desse automatismo. Mas existe uma diferença entre você fazer essas coisas de forma automática e fazer as coisas de forma consciente. Porque o automático é assim, sempre faço assim, eu sempre faço assado, é assim, assim, assim. O consciente é, faz sentido eu fazer assim? Agora, aqui? Porque quando o ambiente muda, as pessoas mudam, o contexto muda, e o bom senso mora exatamente aí. Não é em decorar as regras, é você perceber quando que elas realmente precisam conversar com a realidade. Porque se a gente for pensar de fato, seguir uma regra é ok, é fácil. O difícil mesmo é você lembrar que existe uma outra pessoa vivendo a mesma cena que você. E é isso que ficou martelando na minha cabeça para eu criar esse episódio. Eu comecei rindo das crianças sendo super literais, do leão, da máquina, do ovo cozido no banco, da coxinha dentro do ônibus, mas eu terminei pensando numa coisa. Talvez uma sociedade melhor não é construída só por heróis. É também construída por pessoas comuns que resolvem pequenos problemas antes de deixar o ambiente. Pessoas que devolvem as coisas para o lugar, devolvem os pesos da academia no lugar, tiram as coisas do caminho que vão atrapalhar o outro, prendem um arame, arrumam uma galha, melhoram uma situação ali numa avenida que pode prejudicar outros carros. Avisa o lixeiro que tem vidro naquele lixo para ele tomar cuidado. Pessoas que olham para trás antes de parar no meio de uma corrida, que dão passagem, que esperam a sua vez numa fila de supermercado, que percebem que a pista, o ambiente não é só delas.
E existe uma frase que ficou ecoando na minha cabeça enquanto eu estava pensando e escrevendo esse episódio, que depois de você, alguém vai passar por ali. Eu lembro até de quando a gente usa banheiros públicos, aí vem sempre uma frase: lembre-se, alguém vai usar esse banheiro. Eu sempre leio essa frase e falo: gente, sério, eu preciso de limpar o vaso aqui, eu preciso de deixar um ambiente no qual a pessoa se sinta bem de usar aquele ambiente público, entende? Depois de você, alguém vai usar isso aqui. Pode ser que isso seja uma certa maturidade. Entender que a história nunca acontece só com você. Você sempre está dividindo as coisas com os outros, a fila, o elevador, a calçada, o espaço, o mundo. Então, da próxima vez que você também rir com um vídeo desses, presta atenção. Talvez ele esteja falando menos sobre humor e mais sobre consciência. Porque viver em sociedade não é decorar só as regras, é deixar o caminho um pouquinho melhor para quem vem, para quem está chegando. E eu acredito que isso é um daqueles hábitos que fazem bem não só para quem recebe, mas para quem escolhe fazer. Que seja você, que seja eu. Até o próximo episódio. Bye bye.